Salve, meus amigos, minhas amigas, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Chegando aqui para mais uma noite de bate-papo, o papo verde do coletivo Mentes Verdes. Estamos chegando, curtindo, compartilhando. Sempre bate-papo aqui é super interessante. Tudo tranquilo, Kira? Como é que você está? Tudo tranquilo, Pedro. Boa noite, Cíntia, Marivane e todos os nossos amigos que acompanham todas as quartas-feiras aqui no canal e as pessoas novas que estão entrando hoje e conhecendo o nosso trabalho. Hoje nós temos a Cíntia Bordini, uma gaúcha de Porto Alegre, ela é professora de educação física, orientadora educacional e uma grande ativista ambiental há muitos anos. E hoje ela trabalha no Greenpeace, né, no setor de voluntariado, né, coordenadora. E assim, o Greenpeace, para mim, né, que eu estou desde os anos 80, o Greenpeace, para mim, e continua sendo uma organização assim que eu admiro muito. Sempre foi uma coisa assim de olhar para aqueles jovens na época, e ainda hoje é muito com os jovens que participam, mas naquela época era muito assim novo, né? Aqueles jovens ousados e criativos que saíam à rua com enormes bandeiras, subindo torres e andando com os navios, e então era uma coisa assim que a gente olhava e falava, uau, que legal, né? Que tinha uma força, uma resistência, né? Jovem, e até hoje, né? E o que mais me chama a atenção e que eu gosto, que é uma organização, né, que ela é totalmente independente, né? Ela não tem assim apoio de políticos, né, do governo e nem das empresas. Então é uma organização totalmente livre, independente, né, sem pressão, né, de poderes, justamente para poder estar lutando a favor de um planeta melhor, de um ambiente, uma natureza que seja conservada, né, preservada. Então, Cíntia, boa noite. Gostaria muito que você fizesse toda essa introdução sobre o que é o Greenpeace aqui no Brasil, e aí vamos conversando, né, sobre o voluntariado e etc. Boa noite. Boa noite, minha amiga, meu amigo e as pessoas que estão nos escutando. É uma honra estar aqui conversando com vocês, depois de tanta gente legal que já passou, né? Então, eu sou meramente uma voluntária. Na verdade, Kira, eu sou natural de Santo Ângelo, do interior do Rio Grande do Sul, e resido em Porto Alegre desde criança, e aqui, então, que eu entrei, estou em Porto Alegre, eu entrei no voluntariado do Greenpeace em 2009. De lá para cá, tive muitas aventuras e muitas ações como voluntária do Greenpeace, e hoje eu ainda sou uma das facilitadoras do Grupo D Porto Alegre. E já vou de começo já fazendo um convite, que nós estamos, né, no mês de muitas coisas, setembro, mas o dia 20 de setembro agora ficou definido pela ONU como uma data do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, e antes ele era sempre no terceiro sábado do mês de setembro, né? E agora foi definida essa data, como nós tivemos previsão de chuva aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos realizar na Praia de Tramandaí uma grande limpeza de praia no dia 28 de setembro, então quem estiver pelo litoral está convidado, né, no próximo domingo. Enfim, então, eu, na verdade, eu sou uma voluntária, eu não ganho nenhuma remuneração pelo Greenpeace por fazer esse trabalho, mas o que o Greenpeace me dá, então? O Greenpeace me dá as ferramentas para que eu possa lutar pelo meio ambiente, que é o que eu acredito. E tu falasses na tua introdução aí sobre a década de 80, quando surge, né, com bastante força, a militância ambiental.
Exatamente por essa época, tinha uns 6 anos, e eu me lembro de ver um comercial de televisão, lá o pessoal do Greenpeace se atirando com botes, né? Enfim, barcos, e eu, meu Deus, é isso que eu quero para mim. E desde aqueles meus 6 aninhos eu fui acalentando esse sonho, e não dava, porque a vida vai nos levando, né? E aí aos 30 anos eu consigo finalmente entrar para o Greenpeace. Não era uma coisa muito fácil, não existia internet, né? Eu me lembro que eu tinha um inscrito e nunca tinha recebido a resposta, que era por e-mail. E aí quando eu recebi a resposta depois de um ano esperando, né? E ai, que legal, daí passei por uma avaliação e aí fiquei no grupo até hoje. Então, pelo Greenpeace, a gente consegue levar o nome do Greenpeace, né? Abre portas para a gente falar do meio ambiente e fazer ações conforme o Greenpeace nos convida. Claro que o Greenpeace ele dá todo o treinamento para qualquer ação que a gente faça, que são as ações não violentas. O Greenpeace ele é baseado em alguns princípios, né? Um deles é a ação direta não violenta, que é baseada então nos princípios de Gandhi, da filosofia de Gandhi, né? De não agredir. E a gente, quando vai para uma ação ativa, direta, a gente recebe antes um treinamento e tem toda uma assessoria, né, jurídica também, que nos respalda de alguma forma. Mas correndo os riscos, né, como qualquer pessoa, em qualquer ação aí, conforme os governos que estão no poder, como a gente teve um caso bem sério, bem emblemático na Rússia, né, que foi antes da pandemia, onde vários ativistas, mais de 30 ativistas foram presos na Rússia, né, dentro do navio, mesmo sendo em águas internacionais. A Rússia tem uma lista muito dura, prendeu todos, capturou nosso navio, que ficou inutilizado depois. E uma das tripulantes era uma gaúcha, Ana Paula, né, que vai ter intervenção do governo na época, o governador era o Tarso, para negociar junto à Rússia para, né, a libertação dos 30, né, ativistas. E aí a gente corre esses riscos, né? Então, aquele pessoal que esteve na Rússia, depois de muita negociação, pagamento de fiança, foi uma coisa bem, assim, difícil na época, porque, né, uma prisão na Rússia não é uma coisa simples, mas eles foram libertos, mas avisados. Se pisarem de novo por aqui, se jogar um papelzinho no chão, já é Sibéria, né? Então, tu corre esse risco quando tu vai para uma ação direta, né? Tu fica lá, pessoa proscrita em determinados lugares, dependendo dos governos que estão lá. Né? Então, o Greenpeace, ele tem esse princípio da ação direta não violenta, a gente vai para a ação, a gente denuncia os problemas. E o outro princípio, como tu bem disseste, é a independência. O Greenpeace tem total independência financeira, então ele não aceita recursos financeiros de nenhuma empresa, de nenhum governo, para que ele exatamente possa questionar os governos e as empresas. Então, ele sobrevive das doações de pessoas físicas, como eu, como você, como qualquer pessoa que queira doar, conforme ela possa doar. É uma rede internacional, né? Um Greenpeace ajudou o outro, né? Quando tem as despesas para pagar e tal, né? Os especialistas que o Greenpeace contrata, técnicos e especialistas nas diferentes áreas, conforme as ações que vão se desenvolver. E também independência política. O Greenpeace ele não é afiliado a nenhum partido político, também para ter essa independência do confronto, né, do questionamento. Mas isso não impede que as pessoas que trabalham no Greenpeace, os seus funcionários, quanto os voluntários, tenham sua própria afiliação partidária. A gente só, né, tem que cuidar de que quando eu estou como Greenpeace, eu não estou como um determinado partido, né? Então, nesse sentido, para que não haja margem das pessoas confundirem. E as pessoas normalmente confundem, né? Mas, então, o Greenpeace, ele não participa de nenhum partido político. Então, independência financeira, independência política, ação direta não violenta e o quarto princípio são as ações globais. Então, o Greenpeace ele vai se dedicar a ações que impactam o planeta como um todo, não vai se dedicar à questão de locais. E daí a importância
das instituições, das ONGs, das organizações comunitárias de cada cidade para as ações daquela cidade. Então, a gente vai se dedicar sobre questões sobre a preservação da Amazônia, que é uma floresta de importância mundial, a preservação das calotas polares, né, que influencia também toda a humanidade, e outras florestas pelo mundo, a questão dos oceanos, a questão das baleias que são mortas, né, então animais que são caçados a nível mundial. Essas são as questões de Greenpeace. E também as questões humanitárias, também se preocupa com a questão indígena, aliás, tem muito trabalho junto às comunidades indígenas, as comunidades ribeirinhas, né? Enfim, então o Greenpeace ele vai atuar nessa área mais ampla. E eu deixo isso claro porque, assim como voluntária do Greenpeace, coordenadora do grupo em Porto Alegre, a gente recebe, às vezes, muitos pedidos de ajuda. Ah, meu cachorrinho, meu gatinho, a árvore na frente da minha casa, a prefeitura cortou. Então, o Greenpeace ele não vai se dedicar a essas questões bem específicas do local. Né? Não tem perna para tudo. E, por isso, as ONGs locais são fundamentais. O que nós fazemos enquanto voluntários? A gente vai conversa com a comunidade, a gente explica para a comunidade como ela pode atuar, a gente ensina ferramentas de atuação e faz o apoio, né? Ah, vocês vão fazer uma passeata, vão chamar a atenção da gente. Aí a gente vai lá e apoia esse movimento. Ah, estão fazendo denúncia. A gente vai lá e denuncia junto com essas pessoas, né? Publica, dá publicidade para as questões que as comunidades estão enfrentando a nível local, que envolve as questões do meio ambiente, né? Do bem-estar do meio ambiente. Também atuamos em audiências públicas, né? Como representação do Greenpeace nas causas que sejam do local, mas daí a gente leva o nosso apoio, o nome do Greenpeace para essas questões aí, em audiências públicas, em qualquer situação, reunião comunitária, ação comunitária também. No início desse semestre, nos convidaram para uma ação de limpeza de rua num bairro de Porto Alegre, e a gente foi como voluntário do Greenpeace, né, para somar forças à comunidade, porque o nome do Greenpeace ele agrega. Então, esses são, resumidamente, assim, os 4 princípios em que se baseiam a atuação do Greenpeace no Brasil, né, e no mundo. Legal. E existe, assim, aqui em Porto Alegre, bom, sim, você está em Porto Alegre, mas existe uma sede, como que isso funciona? Quais são agora as próximas para o ano que vem? Quais são as metas? Então, essa é uma pergunta boa, porque as pessoas, elas, quando elas ingressam no Greenpeace, elas, como voluntárias, elas, aonde que é a sede? Não temos sede. No passado, lá, quando ele surgiu, o Greenpeace, ele teve uma sede em Porto Alegre, né, quando ele surgiu no Brasil. Como é que isso funciona, assim? O Greenpeace, na verdade, ele tem 3 sedes no Brasil, mas não por cada capital onde tem voluntários. Nós temos voluntários em mais de 15 capitais do Brasil e outras cidades que não têm sede. Então, como é que funciona isso? Por quê? Porque isso gera gastos, né? E toda a contribuição das pessoas físicas para o Greenpeace, elas são muito caras, assim, elas são muito bem cuidadas. E se cada grupo tiver uma sede, tem aluguel, tem custo de manutenção, de funcionários, né? Então, isso se torna muito oneroso. Não tem. O que o Greenpeace mantém no Brasil, então? Ele mantém 3 escritórios principais. O de São Paulo, que é o que coordena todos os voluntários do país, e que faz, inclusive, a captação de recursos, que coordena um grupo de pessoas que vão às ruas, né, pedir contribuições voluntárias para o Greenpeace, além de coordenar toda a equipe de voluntários e as campanhas que nós vamos trabalhar. O outro escritório é em Brasília, acho que é uma pequena sala, não é algo assim de visitação, que ali é tipo um observatório que fica acompanhando tudo o que o Congresso Nacional vai fazer ou legislar a respeito do meio ambiente dentro do Brasil. Então, eles ficam ali de olho, observando a movimentação dos deputados e senadores na criação e aprovação de leis, né, que se referem ao meio ambiente.
E o outro, e o mais importante, o mais conhecido, é o escritório do Greenpeace em Manaus, que sim, ali, desde sempre, né, é o observatório e o cuidado sobre a Amazônia. Então, eles ficam monitorando as queimadas, né, a derrubada, então, das florestas, o trabalho escravo também ali. Então, o Greenpeace, ele fica monitorando a região amazônica. E não é uma pessoa muito grata por lá, pelos fazendeiros, né? Sim, existem pessoas e voluntários que já foram, que já receberam ameaças de morte, então nem se fala muito que se é do Greenpeace como se está na Amazônia, porque, né, é um desafeto para os exploradores, para a questão da mineração também, a exploração indígena, o trabalho escravo, a derrubada das florestas, enfim. Então, isso é um pouco perigoso até, ser do Greenpeace no meio da Amazônia, assim, porque é persona não grata, né? Porque vai denunciar os crimes que lá estão sendo cometidos contra a floresta e, em última instância, contra a humanidade. Né? Sim. Pode falar. E queria saber como é que funciona essa programação, assim, tem a nível global, né, alguns temas específicos vão ser abordados no ano, depois isso a nível nacional, como é que funciona essa coordenação dos temas que vocês vão abordando durante o ano, né, e vão direcionando, são vários temas, né, então como é que funciona mais ou menos essa escolha dos temas para que vocês consigam ter uma abrangência maior? Bom, então o Greenpeace, ele vai fazer as campanhas nacionais no Brasil e vai repassar para o grupo de voluntários de cada lugar. E aí a gente vai trabalhando conforme as nossas possibilidades. Quando tem, assim, por exemplo, pele da devastação, o Greenpeace Brasil participou de toda a movimentação junto a outras ONGs, sindicatos e tal, para se mobilizar contra a pele da devastação. Então, essa foi uma pauta que surgiu de repente, ela não estava prevista lá no início do ano. Então, existem essas pautas que vão surgindo, e no meio ambiente sempre surge de última hora, né? A outra questão também que o Greenpeace trabalhou, por exemplo, muito ano passado, e que não deixa, é que elas não deixam de ser trabalhadas, mas elas têm alguns destaques, né? Que foi contra os agrotóxicos. E aí a gente tem um material, né, que é Antes do Prato, que o Greenpeace junto a outras instituições fez um documentário que eu recomendo, Antes do Prato, trabalhando a questão do problema que é o agrotóxico, das centenas de agrotóxicos que foram liberados no Brasil, especialmente também no Rio Grande do Sul, especificamente, né, nossa situação, e vai falar ali da questão das hortas urbanas. E aí o Greenpeace incentiva, né, assim como ele denuncia o problema, ele também oferece uma solução. E nesse sentido ele vai falar da questão para combater o agrotóxico, a importância das hortas urbanas e da agrofloresta. Então, ele vai tratar desses temas assim. Então, a gente trabalhou isso, né, a questão contra os agrotóxicos, recentemente pele da devastação. A outra campanha mesmo é a questão da justiça climática, que é a pauta principal desde o ano passado, especialmente quando a gente sofreu as enchentes de 2024 em maio, né, aqui no Rio Grande do Sul, que foi a grande catástrofe, nesse nível de consequência direta do aquecimento global. Então, o Greenpeace, essa é a nossa pauta agora, justiça climática. Os voluntários, a gente, além das ações diretas, a gente também atua de uma forma mais light, digamos assim, que é através de palestras que nos convidam, e esse é o tema atual, justiça climática, que vai falar então do racismo ambiental, das pessoas que são as mais atingidas, né, nas questões de crise e de emergência climática, que estão assim totalmente sem o apoio dos governos. Né? Então, essa é a pauta principal. Mas a cada ano, então, o Greenpeace Brasil ele vai elencar 2, 3 campanhas, mas elas podem surgir no meio do caminho, assim, novos temas. Né? Teve um ano que, para mim, foi uma campanha muito grata, que foi a questão contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Pô, mas essa campanha é lá de 2013 e ela voltou agora no início desse ano, né? Contra a exploração de petróleo na Amazônia. Lá na época era bem específica a campanha, né? É que era a campanha Defenda os Corais,
porque se descobriu, eu gosto muito de falar dessa campanha Defenda os Corais, porque se descobriu um novo bioma, que era os corais no fundo da Amazônia. E isso foi uma parceria com a Universidade Pública do Nordeste, e que também já tinha algumas referências da década de 70, uma desconfiança que houvessem corais no fundo da foz do Rio Amazonas, pela Marinha Brasileira. Né? E aí esses estudos eles seguiram, e aí o que aconteceu? Em 2013, a BP e a Total, que são empresas petrolíferas inglesa e francesa, queriam explorar e pediram essa permissão. E aí já estava em seguida, era o Temer, depois o Bolsonaro no poder, e o IBAMA, sofrendo toda a pressão, ele disse não, né? Porque tinha indícios que ali existia um bioma, né, espécies não conhecidas de animais e vegetais. Mas qual foi a grande descoberta? Se eu me perder um pouco, vocês me auxiliem aí. Que foi assim, o Greenpeace Brasil auxiliou a universidade, os pesquisadores da universidade, com um submarino que veio do Greenpeace Inglaterra. E eles foram, então, até ali a parte do Pará, até a Guiné, a Guiana Francesa ali, pesquisando, e eles submergiram com esse submarino na foz do Amazonas. Qual é a grande descoberta? É que ali eles tinham corais. O que se sabia na biologia marinha é que os corais, que produzem grande parte do oxigênio do planeta, né, que são as grandes, como grandes florestas no mar, os corais, né, eles se alimentam do sol. Então, até então, os corais precisavam de sol para existir e produzir oxigênio. E aí, o que acontece? Na foz do Amazonas, a gente tem muito resíduos vegetais e a água é turva, escura. E eles submergiram ali e descobriram que lá no fundão, onde o sol não alcança, haviam corais. E que eles também produziam oxigênio. Mas não através da fotossíntese, através da quimiossíntese. Então, foi a maior descoberta da biologia marinha dos últimos tempos e é uma descoberta brasileira. E baseado nesses estudos, porque o Greenpeace, primeiro ele investiga, né, ele faz a pesquisa para ver do que se trata, aí ele vê que tem ali, se tem um problema que se confirma, daí ele expõe, né, esse problema para os governos e para as empresas que estão causando, que estão ameaçando colocar em risco alguma coisa nessa área ambiental. E se não é ouvido nem pelos governos e nem pelas empresas, aí a gente expõe o problema e aí vem a ação direta não violenta, e foi o que aconteceu na época, né? Então, na época, as petrolíferas queriam explorar o petróleo ali, o IBAMA disse que não podia, que não tinha condições, né? Porque tem uma legislação brasileira que diz que quando uma espécie ela não é conhecida, não foi estudada, ela tem que primeiro ser pesquisada, estudada, para só depois se ter alguma ideia se ali pode haver alguma exploração, se pode ser aproveitado de alguma forma pela sociedade. E aí o Greenpeace ele se une ao IBAMA para ajudar nessa defesa desse novo bioma recém-descoberto, e surge uma campanha mundial, né, de defesa dos corais da Amazônia, e a BP e a Total, as petrolíferas, elas desistem, porque daí tem ações diretas, a gente fez assim banners humanos na areia de Copacabana, defendendo os corais. Outros ativistas do Greenpeace foram na porta das empresas, na França e na Inglaterra, também fazendo protestos. E aí houve digamos assim, um constrangimento a essas empresas a nível da Europa, né, e elas acabam desistindo. E para a nossa... E aí, daí em seguida, quando eles desistem, a gente faz concomitante no Brasil uma campanha, hashtag, né, Obrigado IBAMA, por defender os corais da Amazônia, porque eles mantiveram, né, a sua posição de cientistas, de biólogos, apesar de toda né, a pressão que a gente sabe que tem nos governos, ainda mais o governo que era do Bolsonaro, que era bem difícil, né? Inclusive ele tinha multas ambientais, e assim que ele foi eleito, ele demite os fiscais, né, do meio ambiente. Então, a gente fez uma campanha com todo mundo fazendo vídeos, obrigada, Dama, obrigada, Dama, porque a gente tem essa parceria, né, com os órgãos de defesa do meio ambiente
né, como o IBAMA. O Greenpeace também trabalha junto com o INPE, né, os dados, né, de indicadores, enfim, que acompanham, que monitoram no Brasil essas questões ambientais. Só que, para nossa tristeza, e essa foi a primeira campanha desse ano de 2025, foi exatamente, de novo, não a exploração de petróleo, né? Porque ali há um grande risco. Estamos levando essa campanha também lá na COP30, né? Vem o nosso navio, vai estar presente, mas a gente vem visitar o Brasil, especialmente para a COP30, né? Em Belém do Pará. E exatamente para trabalhar nessa campanha que a gente também segue, quando a gente vai às escolas, a gente fala também de justiça climática e por que é importante a gente exterminar, né, a exploração de combustíveis fósseis. Apesar que o Brasil tenha se comprometido também contra a exploração do carvão, a gente ainda teve alguns retrocessos de legislação no Brasil, né? Mas seguimos firme, né? Sempre na defesa. E é muito complexo a gente falar, porque imagina que vai falar de justiça climática e vai falar contra o petróleo, na verdade é uma coisa só, né? Porque os combustíveis fósseis que emitem os gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Né? E por fim, estamos nessa emergência climática. Mas basicamente são sistemas aí. Eu ia te perguntar justamente sobre a COP30, né? Se vocês iam, qual é a estratégia, como que vocês estão vendo a COP30? Pois é, né? A COP30 a gente sabe que são acordos que não são cumpridos desde a ECO 92, que é quando surge, inclusive, o Greenpeace no Brasil, através da ECO 92. O primeiro grupo de voluntários foi aqui em Porto Alegre, fundado por um argentino, né? O filho dele, que é brasileiro, que hoje é doutor na geologia marinha da URGS, lá trabalha no Ciclimar, né? Ele foi na ECO 92, veio para cá, voltou para não, mas eu quero ser do Greenpeace, sou voluntário. O pai dele comprou a ideia e cedeu o espaço da livraria dele para os primeiros encontros, onde foi a primeira sede, né? E aí ele surge o Greenpeace no Brasil, começa aqui em Porto Alegre, e depois ele fica, então, em São Paulo, por causa das questões ali, né, centrais, de negociação, acompanhamento, enfim. Mas, desde lá, então, desde a ECO 92, a gente tem acordos que não são cumpridos. Então, o Greenpeace continua ainda nesses eventos, que eles são importantes, eles são referência de tratados, né, de acordos, e também para fazer um posicionamento político de que, opa, chega lá, vamos ter que cumprir, estamos correndo riscos. Então, o Greenpeace trabalha nisso e, por isso, traz o navio. Porque o navio é uma coisa assim, que é muito conhecida e que as pessoas têm curiosidade de conhecer, pessoalmente, diretamente, mas nós de Porto Alegre não, particularmente, não iremos como voluntários, né? Porque a verba está curta esse ano. Então, os voluntários mais próximos da região lá de Belém do Pará que estão convidados a nos representar. E o navio ele fica aberto à visitação do público. Então, os voluntários vão para ajudar nesse cuidado da recepção das pessoas para conhecerem internamente o navio. Então, alguns dos nossos voluntários já estão escalados, organizados para estar lá, né? Mas os mais próximos, por uma questão de custo mesmo. Imagina que de Porto Alegre até Belém do Pará é bem caro e tem estadia e tal. Vão alguns, mas sim teremos uma comitiva forte do Greenpeace presente na COP30 para acompanhar as discussões, para propor soluções e fazer, então, o posicionamento em defesa do meio ambiente, que é, né, a nossa essência. Legal. Mas não é muito otimista também, né? Eu já vi o pessoal do IBAMA que veio aqui, né? O superintendente do Rio Grande do Norte, ele está muito negativo, né? Sobre essa COP. Lamentavelmente, é essa a expectativa geral, né? Porque os eventos internacionais não são favoráveis ao meio ambiente. Né? Então, a gente tem um problema sério aí de governança negacionista, né? Nós temos muitos governantes negacionistas em matéria de clima. E o Brasil, né, com essa coisa da exploração do petróleo justamente lá, né, que...
E isso é uma coisa importante, porque sendo em Belém do Pará, é mais uma forma da gente dizer para o governo brasileiro que, opa, olha o erro aí, entendeu? Pois a gente já avisou, estamos de novo, estamos desengavetando uma coisa que já estava superada, é sempre assim, né? Então, como é que é? O Lutzenberger dizia, né, que tratar das questões ambientais como é que as derrotas, né, elas são assim, as vitórias elas são perenes, né? Aquelas as derrotas elas são para sempre, né? E as vitórias são provisórias, né? Porque a gente está sempre lutando pelas mesmas coisas o tempo todo. O importante dessa COP, acho que foi proposital até o Lula, o seu governo ter escolhido o Belém do Pará, porque ali é um lugar realmente muito importante, na floresta amazônica, né? Está perto da exploração do petróleo, e tem um grande embate ali de disputa de território ali que as empresas internacionais querem explorar esses recursos. Então é um lugar bem complicado, assim, né? E fácil também da gente poder expor o problema que está concentrado ali. E de novo a exploração do petróleo na nossa próxima à nossa Amazônia, enfim. E a gente já teve grandes desastres ambientais lá no Nordeste, por causa do derramamento de óleo, né? E a gente tem que relembrar isso e denunciar de novo para ver se a gente consegue sensibilizar os líderes mundiais a fazer realmente alguma coisa. E cobrar do governo brasileiro que ele volte, né, a investir nas matrizes energéticas renováveis. E o Brasil teve um grande boom, né, em relação à questão da energia solar, energia eólica, e aí o Congresso deu uma retrocedida nesse sentido e começou a investir nas questões de petróleo e carvão. E nós já tínhamos aceitado acordos internacionais, né, de acabar com isso, de ir diminuindo. Então, a gente tem que exigir que o governo cumpra os seus compromissos feitos nas outras COPs, né, nos outros encontros da ONU. Isso é importante, é vital, é inevitável na nossa tarefa ambientalista. Né? A gente tem que estar muito ligado nessas questões também de legislação. Então, a COP30 lá é um lugar ali, assim, de conflito mesmo, onde está acontecendo, onde vai acontecer em novembro. Sim, eu lembro que eu conheci a Greenpeace na minha juventude lá em São Paulo, minha juventude em São Paulo, que caminhando pela Paulista, em vários lugares, né? Sempre tinha o pessoal do Greenpeace de coletinho e recolhendo assinaturas, falando sobre, assim, e eu achava isso bem interessante, me chamou a atenção. E foi a primeira vez que lembro de ter um contato com essa questão ambiental, assim, de algum tipo de ativismo, né? E como é que funciona hoje em dia? Vocês fazem esses encontros para atrair mais pessoas? Como é que os jovens têm lidado com isso? Assim, como é que funciona, está funcionando agora esse recrutamento de pessoal? Então, esse pessoal que tu viu, assim, de coletinho, eu tenho coletinho também, né? Não é meu, é do grupo. A gente usa quando está a trabalho, a nossa uniforme de trabalho é o colete. Mas o Greenpeace, ele arregimentava, principalmente universitários, né? Estão ali desempregados e tal, e convidavam, quer trabalhar na causa do Greenpeace. Então, essas pessoas, elas eram remuneradas para ir às ruas, né? Era um trabalho mesmo, para convidar as pessoas a doar, fazer doações. Assim como tem o Médicos Sem Fronteiras e outras ONGs, né? Eles vão às ruas e pedem para as pessoas colaborarem. A mesma forma o Greenpeace. Essas, então, essas pessoas eram, né, contratadas para fazer esse trabalho aí, e elas eram, então, treinadas para entender o que era o Greenpeace, de falar com as pessoas. Inclusive, eu me tornei doadora por causa de uma intervenção dessas, aqui em Porto Alegre, na Feira do Livro. Tinha uma exposição do Greenpeace feita, então, por esse pessoal que faz esse trabalho de arrecadação de recursos, né? E aí eu vi eles de coletinho lá, como é que é, com a planilha ali para ser doador, dava os seus dados, quanto você podia contribuir. E ali que eu me tornei, então, doadora do Greenpeace em 2008, né? E depois eu consegui entrar como voluntária também. Não bastava ser doadora, eu queria fazer.
né? E a outra parte, então, são os voluntários, que tem a plataforma dentro do site do Greenpeace. A pessoa que quiser, ela vai lá, quero ser voluntário, quero ser voluntário. Aí ela vai lá, atualmente é assim, ela se cadastra a nível online, e aí ela escolhe qual grupo do Brasil que ela quer participar dentro dessa plataforma que se chama Conexão Verde, né, .org lá, que é do Greenpeace Brasil. Ela se cadastra, coloca os dados, enfim, e aí ela, dentro dessa plataforma Conexão Verde, ela vai ver quais os grupos que tem lá de voluntários ou de atuação, e ela entra em algum desses grupos e aí ela passa a colaborar. Quando a gente faz evento, vai ter um evento do Greenpeace, tipo, agora vai ter uma palestra, eu vou lá no Conexão Verde, crio o evento, é tipo um Facebook, né? Mas é só de, é só de voluntários do Greenpeace. Aí quem quiser se cadastra no evento para ir participar. Nós vamos ter uma reunião de boas-vindas para novos voluntários. Aí a pessoa já sabe onde vai acontecer, o horário, o endereço. Ela vai lá e se coloca, se inscreve para participar desses eventos. Então, hoje é a nível totalmente inscrição online através do site do Greenpeace, Conexão Verde, para se tornar um voluntário. Da mesma forma, quando tu abre alguma petição, algum abaixado do Greenpeace, aparece lá, né? Pula assim, aquele doação, né? Se quiser doar, é tudo ali feito também a nível online. O Greenpeace, ele não aceita dinheiro, nós voluntários não aceitamos dinheiro, a gente está na rua fazendo na condição de ponto verde para levar as campanhas do Greenpeace para as pessoas, colher assinaturas para os abaixo assinados. E eles dizem, mas eu quero contribuir, dá lá, e saca lá R$50 e quer te dar. Não, não. É tudo via o site do Greenpeace, a pessoa se inscreve por lá. Nenhum voluntário pode receber dinheiro, isso é muito importante, né? Existe também uma equipe de profissionais de telemarketing que ligam para as pessoas que assinam a petição, perguntam se elas querem doar, não tem problema nenhum ali, está tudo certo, as pessoas estão preocupadas se podem ou não, mas é porque provavelmente ela assinou uma petição, estava ali assinalado que ela gostaria de receber mais informações, daí essa equipe, né, de telefone, call center, né, entra em contato e vai explicar as causas que o Greenpeace está atuando e se a pessoa quer colaborar, além do abaixo-assinado, se ela quer também colaborar como doadora, né, por um tempo, mensal. Eu fiquei anos colaborando com o Greenpeace, né, para qualquer quantia. Então, Eu existe dou esse grupo que também. se conheceu, mas tem outro que é o dos voluntários. Os voluntários não lidam com nenhuma parte de doação de recursos, nada. A gente só leva as campanhas. E essa é uma equipe treinada para isso, né? Para como fazer receber doadores. E para ser voluntário, daí é pelo site Conexão Verde. Pode falar, Kira, interrompi. Não, eu falei que eu também dou também. E Olha só. às vezes acontece de Se ligarem. bloquear, de bloquear meu cartão, aí eles voltam a ligar de novo, né? Uhum. E às vezes eu Sim. fico meio desconfiada, né? Porque é tanto golpe que a gente recebe, né? Então, mas assim, eu estou sempre doando também. Tem que prestar bem atenção no que é dito, né? Pela pessoa que está ali do É, outro lado da linha, né? é. Mas Mas assim, é é uma organização muito séria, né? E cada vez mais grande, forte, né? Como você falou, né? Pesquisas e são coisas assim que vão se aprofundando, não é só uma organização de AUE, de sair fazer manifestação, não, tem todo um trabalho por detrás, sério, né? Com pessoas sérias, profissionais. E o legal é isso, né? Porque quando não entra dinheiro, né, as coisas são muito mais sérias, né? Porque não existe aquela coisa de estar fazendo porque vai ganhar dinheiro, não, está fazendo porque tem um propósito, né? Então, eu acho isso assim muito interessante e muito importante também. Eu quero aproveitar essa tua fala aí, porque por isso que são causas globais, né? Às vezes as pessoas nos cobram, e até a gente cobra do Greenpeace, nós voluntários, né? A gente tem uma causa que é importante, tem que ser agora. Não é bem assim, porque existe todo um protocolo, todo o estudo,
eu tenho que ter, dependendo da causa, eu tenho que ter a autorização do Greenpeace Internacional, né, que é um colegiado que vai administrar onde que vai ser colocados os recursos, onde não vai ser colocados os recursos, qual é o lugar que precisa de mais recursos. Então, isso é moroso, porque não adianta olhar e dizer, estão botando fogo aqui, não, mas aí o Greenpeace ele vai lá investigar, ele vai pesquisar, ele vai ver se realmente aquilo tem fundamento, se aquilo tem uma explicação, uma justificativa que realmente endosse, que se faça uma ação mais profunda. E aí o Greenpeace, aí não são só os voluntários que fazem, né? Até podemos, né? Mas aí tem que ser um voluntário que seja técnico de uma determinada área, daí ele passa a ser contratado para fazer aquele serviço de pesquisa. E aí a gente tem um know-how de geógrafos, de arqueólogos, às vezes internacionais, que vêm para um trabalho mais específico em determinada região. E aí o Greenpeace ele precisa ter esse recurso financeiro, que é de nós doadores, para pagar essas pessoas que estudaram para isso, né? Para fazer, então, esse trabalho de pesquisa, investigação e de estudo. Então, e aí isso leva tempo, mas toda vez que o Greenpeace ele vai ter alguma ação, tu pode ter certeza que teve um trabalho muito sério por trás. E aí o Greenpeace anualmente ele faz vários relatórios, né? Então esses são livros que embasam as nossas campanhas, a pesquisa que é feita por trás, então são os relatórios que estão à disposição no site do Greenpeace. Tem um que eu destaco, que eu trabalhei muito tempo com ele, que é o Revolução Energética, né? Revolução Energética, e daí e ele na época foi falar sobre a questão da necessidade de acabar, já lá naquela época, ainda no século XX, contra a exploração de combustíveis fósseis e da importância de a gente investir nas fontes de energia renovável. E era feito por engenheiros da área de energia, né, que estudaram e embasaram tecnicamente o relatório. Então, esses relatórios eles são fonte de estudo, eles são, inclusive, usados para a pesquisa de diferentes pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, ou empresas mesmo que queiram se aprofundar. O Greenpeace tem um grande material, um grande acervo bibliográfico de diferentes questões que são os relatórios, sobre energia renovável, sobre a questão da mineração, sobre a questão hídrica do Brasil, sobre a questão indígena também. A gente teve grandes campanhas em Tapajós, né? Então, o Greenpeace ele tem esse know-how, e aí ele precisa de recursos, porque é importante doar para o Greenpeace. Né? E nós tivemos uma campanha, desculpa, a gente teve em alguns momentos, teve um deputado, uma época, que falou que era a ONG de exploração, que era uma ONG americana, né? Então ainda sofremos esse preconceito, né? Uma ONG internacional. Aí teve a tal da CPI das ONGs, né? Que era exatamente para pegar as ONGs internacionais, porque a gente sabe que as pessoas se aproveitaram daquela lei e abusaram, né? E aí, no fim, não deu em nada, pela CPI, não conseguiram comprovar nada contra o Greenpeace, né? Nos saímos muito bem, inclusive, né? Porque a gente tem um trabalho, como que eu dissesse, muito sério, muito profundo, muito engajado e muito responsável. E internacional, né? Então, assim, por isso que não dá para focar numa coisa local, como você falou, né? As preocupações da organização, ela é global, em cima de situações realmente muito fortes, né? Que vão realmente reverberar de maneira muito negativa no planeta, né? São assuntos grandes, né? Então, a Amazônia é um assunto muito grande que faz parte de todo o planeta, né? Então, não dá para uma organização tão grande se preocupar com o saneamento básico ou a queimada aqui da nossa cidade, por exemplo, né? E aí, isso são importantes as organizações, né, locais, né, como o nosso coletivo, Mentes Verdes, os Amigos do Parque, né, o Mar aqui da região das Hortênsias, para realmente estar desenvolvendo, né, esses problemas. Sim, porque às vezes as pessoas querem do Greenpeace muitas coisas e às vezes se decepcionam. Mas não me atenderam, não me responderam, não fizeram o que eu pedi.
porque a gente não tem braços e pernas para abraçar tudo. E aí, essa é a importância das pessoas se organizarem localmente. E daí o Greenpeace vem dar o apoio, dar a divulgação da causa, dar a gente compartilha nossa expertise que a gente aprende, de como atuar, como denunciar um problema, como investigar um problema, como levar adiante, né, como achar uma solução. Então, a gente auxilia muito os movimentos locais, porque para nós ele é fundamental. Não dá para a gente abraçar, né, o mundo com as pernas, né, não é suficiente, não é só uma ONG. Né, o Greenpeace é uma das tantas ONGs, uma grande ONG internacional, mas não é a única, ainda bem. Né? A gente tem que ter a diversidade, porque todos são importantes e cada um sabe exatamente mais sobre a sua própria região, né? Sobre o problema que lhe aflige mais diretamente. E a nível global, em torno do Greenpeace. Eu queria voltar com a pergunta do Pedro sobre os jovens. Está tendo bastante adesão deles? Como é que está? Olha, a nível de Rio Grande do Sul, eu percebo um arrefecimento. Né? O Parece que quê? está um arrefecimento, está diminuindo, assim, né? São pessoas ali com 25, 30 anos que estão buscando se engajar no voluntariado. A nível de Brasil, principalmente mais para São Paulo, lá para o Nordeste, próprio lá em Belém do Pará, e agora em Santa Catarina está surgindo um pessoal novo, aí tem pessoas mais jovens realmente se engajando. Mas a nível de Rio Grande do Sul não está muito a juventude engajada. O que eu percebo? A juventude está muito a nível tecnológico. Essa questão de ir para a rua, de colocar a mão na massa, de ir dar palestras, conversar com as pessoas, já não é muito a praia da juventude atual. Né? Eles se mobilizam a nível da internet, de grupos sociais, a nível, né, realmente das redes sociais. E acontece, né? A gente está vivendo esse momento fluido. Então, a juventude, ela, a nível de Rio Grande do Sul, para agir assim diretamente, está um pouco reduzido. Né? A gente Mas eu já sente vejo, aqui também. né? Então, isso me preocupa de uma certa forma, mas é porque se a gente pensar, essa juventude do século XXI, ela já nasceu com o celular na palma da mão, né? E se relacionando ali, a nível, né, online. Então, para te chamar para um offline é um pouco mais difícil. Mas sim, existem alguns. Eu acredito que, não a nível de Greenpeace, mas a nível de voluntariado, que eu observo nesses muitos anos de, de ação, de militância voluntária pelo meio ambiente, é que o voluntariado ele é uma área muito sazonal. Né? Até porque tu é voluntária, tu não está ganhando nada, tu está ganhando experiência. Né? Inclusive, tem estudantes, jovens que nos procuram porque isso pode lhe render créditos, né, a nível universitário. Assim, eu me dedico a uma ONG. Ou colocar num currículo vitae, né, que chamam, né, uma empresa que você é voluntário, foi voluntário em determinada organização, isso também conta pontos para o seu futuro profissional. Então, existem pessoas que às vezes nos procuram para ter essa participação, para acrescentar no seu currículo. Mas é sazonal porque aí as pessoas têm outros interesses, ou os estudantes, principalmente, elas vão fazer doutorado, mestrado, especialização, ou tem que trabalhar, ou tem que cuidar da família, e aí isso diminui o tempo de se dedicar a um voluntariado. E aí realmente aí é um filtro, né? Quem realmente quer fazer um voluntariado. Por exemplo, em Porto Alegre, as pessoas que estão aqui, elas trabalham de segunda a sábado, trabalham, estudam, e aí a gente não tem gente para ir dar palestra dia de semana nas escolas. Aí as pessoas, daí a gente se reúne quando? Nos domingos. Então, realmente, a pessoa tem que querer ser um voluntário de qualquer causa para poder usar os seus dias de folga e de lazer, né, para se dedicar a algo diferente, algo totalmente, né, que não vai te dar um retorno financeiro. Né? Mas, dentro do Greenpeace, quando existem vagas profissionais, porque, né, para trabalhar nesses escritórios, para trabalhar em determinadas campanhas, o Greenpeace abre vagas e contrata pessoas.
mas as primeiras pessoas a saberem dessas vagas são os voluntários. Então, ele primeiro oferece essas vagas de trabalho para os voluntários, e aí, se ali dentro daqueles voluntários não tem ninguém que tem aquele perfil, que tem aquela formação específica, aí ele abre a contratação para pessoas de fora do voluntariado. Tem isso. Mas, infelizmente, a gente vê que há assim, uma pouca procura de jovens para militância mesmo nas ruas, no voluntariado ambiental. Não que eles não estejam ligados, não que eles não estejam sabendo do problema, e estão, mas assim, para atuar de forma voluntária está realmente bem mais difícil. E eu vejo em todas as áreas, porque eu milito em muitos lugares, né, também na área da educação, e aí a gente percebe que a gente olha, são sempre os mesmos, estão por aqui. Não existe mais aquele engajamento, né, de colocar a camiseta, né? Isso aí é a luta. É uma coisa um pouco mais, não sei se a palavra certa é tranquilidade ou, não sei, uma outra época, um outro tempo. Mas eu também observo, até porque eu tenho uma filha de 24 anos. Ela já foi escoteira, até aos 10 anos ela ia em tudo que é lugar comigo, como Greenpeace, né? E o que eu observo, assim, que o jovem de hoje, ele tem uma percepção bastante pessimista do futuro. Então, ele muitas vezes acha que, não adianta nada. Não adianta fazer nada, não adianta reclamar, não adianta lutar, porque está sempre igual, nada melhora. Então, eu percebo que o jovem hoje ele é pouco ou bastante pessimista em relação ao seu próprio futuro. Então, ele acaba não se engajando por causa disso. Né? Não tem aquela utopia que nos movia lá na década de 80, na década de 90, né? A gente era movido por utopias. Né? A gente mantinha, e mantém, por isso estamos aqui, né? A gente mantém a esperança. A Né? esperança, a utopia, né? E o jovem não Hoje, tem isso muito. Na sua cultura digital de hoje, né? Isso é um movimento cultural que empobreceu, né, esse engajamento. É isso aí, seguimos de alguma forma tentando levar essa mensagem, né, Cíntia? Chegamos à nossa reta final, mais ou menos aqui. Queria que tu fizesse o convite que tu fez no início do programa de novo para as pessoas e também como as pessoas também podem acessar o site para estar participando de alguma forma do Greenpeace. Então, para você ser uma voluntária ou voluntário do Greenpeace, é só entrar no site do greenpeace.org, né, do Brasil, .br, achar ali ou colocar conexão verde do Greenpeace e vai entrar numa plataforma específica para se cadastrar como voluntário. E lá tu vai receber todas as informações, vai ter gente que pode te auxiliar, pode fazer perguntas. É tipo uma rede social para os voluntários. E aqui nós estamos fazendo agora um evento especial no dia 28 de setembro, em Tramandaí, Rio Grande do Sul, de manhã, na praia lá, na parte central, junto ao Greenpeace Litoral Norte, nós temos 2 grupos no Rio Grande do Sul voluntários. Então, aqui em Porto Alegre, que a gente tem voluntários da Grande Porto Alegre, nós temos voluntários de Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, né, que nos reunimos aqui, e o grupo do Litoral Norte Gaúcho, que pega voluntários ali de Imbé, Tramandaí, Capão, né, pessoas que atuam ali. E nós vamos nos encontrar dia 28 de setembro, a partir das 9, 9h30, na praia de Tramandaí, para fazer uma ação de limpeza, né, em função do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, e Mares e Lagoas. Então, esse ano a gente escolheu fazer ali em conjunto com o Greenpeace Litoral Norte, unir forças ali nessa ação de limpeza, e é aberto ao público, né? Quem for lembrar, então, de ficar com seu protetor solar, levar a sua água para beber, né? Que essa nossa grande ação é uma ação simbólica, né? E porque as pessoas, quando chegam para uma ação, elas acham que vão limpar tudo, a gente não consegue, é muito lixo, né? A gente já teve uma ação na praia de Imbé que a gente tirou 1 tonelada de lixo da areia, né? Então é bastante coisa que chega. E é isso, é ajudar as pessoas a se conscientizarem que a gente tem que dar o destino correto aos nossos resíduos.
E tudo que a gente joga no chão chega no mar, afeta a vida marinha, milhares de animais são mortos, né? Estamos com plástico no nosso sangue, e por isso essa ação, esse Dia Mundial de Limpeza de Rios, Mares e Praias e Lagoas, ele é muito importante. Muito antes de se falar que o microplástico estava no nosso DNA. É muito importante tudo isso e quem sabe, né, as pessoas se alertar um pouquinho mais, cada um podendo fazer uma parte, né, poder estar contribuindo com o Greenpeace, que é uma organização, né, muito séria, muito importante, que precisa da ajuda de todos nós. Na verdade, todos nós precisamos estar agindo e não podemos ficar parados e só reclamando, né? Então, aí tem uma atividade, uma ação muito bonita, e eu acho que vai fazer bem para todos nós, né? Fazer isso, é tirar um pouco do lixo que a gente acumulou, né? Se me permite, eu lembrei de outra coisa, outra campanha importante local aqui de Porto Alegre, tá? Que a gente está apoiando desde o início o pessoal, os moradores do bairro Itu, Sabará. A gente comprou uma briga contra os Zafari, companhia Zafari, Sim. né? Para manter a floresta do bairro Sabará em pé, que é uma área de várzea, né? Uma área que foi muito impactada com as enchentes de maio, que tem animais ali, várias espécies de animais e espécies vegetais protegidas. Ali tem Mata Atlântica, então a gente está na defesa e tem um abaixo-assinado SOS Floresta Sabará, tem a página no Instagram dessa comunidade, e nós, do Greenpeace, apoiamos totalmente essa campanha em defesa da manutenção da floresta no bairro Jardim Sabará em pé. SOS Floresta Sabará, podem jogar aí no Google, que vocês vão encontrar tanto o Instagram quanto a petição, que já tem mais de 25 mil assinaturas, vou estar perto disso, não olhei hoje para ver o número, mas ultrapassou os 20 mil, né? E a gente conta que essa campanha se estenda mais, a gente está, inclusive, junto ao Ministério Público, foi feita essa denúncia pelos moradores, né? Do desastre ambiental que é a construção de prédios e condomínios de luxo, né, em detrimento da vida selvagem, da vida silvestre, né, tem vários animais importantes ali, e nós sabemos em Porto Alegre que existem hoje mais casas e prédios vazios do que pessoas precisam de moradia. O que Porto Alegre tem hoje de prédios vazios, casas vazias e abandonadas, sobra, dá para acolher todo mundo que ainda não tem a sua casa. Mas, infelizmente, né, existem as estreiteiras, existe essa questão do condomínio de luxo, que são um desastre ambiental. Então, isso é uma causa local que a gente apoia, e quem puder colaborar com a petição, né, do SOS Floresta Sabará, assinando, é muito importante, e fazendo a sua própria limpeza, como tu disseste, Cira, né? Cada um faz a sua parte, limpando o seu pátio, varrendo a sua rua, organizando, quem sabe, uma horta comunitária no seu condomínio. Isso já vai ajudar muito o clima do planeta e a melhoria da vida de cada um, né? Porque estar em contato com a natureza já está comprovado que é salutar, faz bem à saúde de todo mundo. É isso aí. Muito bem. Maravilha. Agradeço muito a sua participação, Cíntia. Já faz tempo que eu queria trazer você aqui. E vamos caminhando nessa luta, né? Cada vez é uma coisa nova, né? Agora o prefeito arrancou, né, em plena primavera, em Porto Alegre, todos aqueles ipês rosas, foi fazer uma poda, assim, drástica, uma coisa atrás da outra, né? E essa é uma luta antiga nossa aqui desde 2016 em Porto Alegre, desde o primeiro grande evento climático desse século, que foi em 2016 em Porto Alegre, derrubou milhares de árvores, e a gente foi lá, criou o Fórum Ambiental de Porto Alegre com as pessoas, e tentou várias tratativas com a prefeitura para que não se derrubassem as árvores, que elas fossem recuperadas, que elas fossem protegidas, uma campanha também assim de precisamos falar com a companhia de energia elétrica, pode de qualquer jeito, né? E agora essa tristeza de novo dessa notícia, parece que não avançamos, né? Insistem em práticas retrógradas,
não fazem bem ao meio ambiente, né? Então, realmente muito triste isso em plena primavera, começando hoje, mas que a esperança nos una, né? Que a luta pelo meio ambiente nos fortaleça, que não podemos esmorecer. A Mãe Terra conta conosco e a gente conta com cada um fazendo a sua parte, como esse programa nos fez. E eu agradeço muito o convite, né? De estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho. A gente precisa falar sobre isso, né? É isso aí, muito obrigado, Cíntia, valeu mesmo, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando esse bate-papo. Curtam, comentem, compartilhem, para que a nossa mensagem, a mensagem do Greenpeace também chegue a mais pessoas. Cíntia, deixa suas redes sociais para as pessoas te encontrarem aqui pra gente. A minha é Cíntia Bordini. Estou no Instagram ali, Cíntia com TH, tá? Cíntia Bordini, vocês vão achar, @CínthiaBordini no Instagram, Cíntia Bordini também no Facebook, para quem usa, né? O pessoal da nossa faixa etária que usa. Mas é isso, Cíntia Bordini, @Cíntia Bordini, vai me achar ali, Cíntia com TH, assim, como está escrito aqui, vai me encontrar. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um grande beijo e a luta continua pelo meio ambiente. É isso aí, obrigado a todos que estiveram por aqui. Também, quem quiser ajudar o canal, apoia.c/Papo Verde, para que a gente consiga levar essa mensagem para mais pessoas. Obrigado, Cíntia, obrigado a todos, obrigado, Kira, e até a próxima. Valeu. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Boa noite. Cíntia. Tchau, tchau.